E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O que começou como um burburinho de bastidores ganhou força nas últimas horas e já está tomando conta das rodas de conversa do futebol, especialmente entre torcedores mais atentos aos detalhes históricos do jogo. Corre a boca pequena que a entidade máxima do futebol mundial teria promovido uma atualização silenciosa, quase sussurrada, na sua famosa lista de campeões mundiais, e isso reacendeu uma ferida antiga que muita gente jurava nunca mais cicatrizar. O assunto, claro, envolve o Palmeiras e aquela discussão interminável sobre reconhecimento, legitimidade e memória esportiva. O clima é de suspense porque ninguém quer se precipitar, mas fontes próximas garantem que algo mudou nos registros oficiais. Algo que pode alterar a forma como o passado é contado daqui para frente. É como se a história estivesse sendo reescrita com uma caneta discreta, longe dos holofotes, mas com um impacto gigantesco. O torcedor palmeirense, acostumado a lutar por respeito, sente no ar um misto de desconfiança e esperança. Enquanto rivais observam com aquele silêncio tenso de quem espera a confirmação antes de reagir. Não se trata apenas de um título ou de uma lista fria, mas de identidade, de narrativa e de justiça histórica que sempre foi debatida com paixão e muitas vezes com ironia. Esse rumor, ainda sem carimbo oficial escancarado, mexe com emoções profundas e reacende debates que pareciam adormecidos, mostrando que no futebol a história nunca está realmente encerrada. A especulação cresce quando se comenta que essa suposta atualização da entidade máxima não teria surgido do nada, mas sim de uma revisão interna, quase acadêmica, sobre competições intercontinentais antigas e seus critérios de validade. Pessoas que acompanham os bastidores afirmam que documentos, atas e registros esquecidos teriam sido revisitados com outro olhar, mais contextualizado, levando em conta a realidade do futebol da época. E aí entra o ponto sensível. O Palmeiras, protagonista de um torneio internacional histórico, sempre defendeu que seu feito tinha peso mundial, mesmo antes da padronização que viria mais tarde. Durante anos, essa defesa foi tratada como exagero por uns e como verdade absoluta por outros, criando um debate que atravessou gerações. Agora, o rumor indica que a entidade teria reconhecido, ainda que de forma indireta, que houve sim uma injustiça histórica na forma como certos campeões foram ignorados ou relativizados. Isso não significa, pelo menos por enquanto, um anúncio pomposo ou uma coletiva grandiosa, mas sim uma mudança sutil na nomenclatura, nos arquivos digitais, na forma como a história é apresentada ao público. Para quem acompanha com lupa, esses detalhes dizem muito. O torcedor sente que algo está sendo reparado, mesmo que em silêncio, enquanto analistas tentam entender se isso abre precedente para outras revisões semelhantes no futebol mundial. O mais interessante é observar como esse rumor se espalha com velocidade entre criadores de conteúdo, comentaristas independentes e torcedores que vasculham cada canto da internet atrás de pistas. Um detalhe aqui, uma alteração ali, uma linha diferente em um documento oficial. Tudo vira motivo para teorias e vídeos inflamados.
A narrativa que ganha força é a de que o Palmeiras finalmente estaria sendo tratado com o respeito que sempre reivindicou, não por pressão externa, mas por uma revisão histórica tardia, porém necessária. Muitos enxergam nisso um movimento político da entidade, tentando alinhar passado e presente para evitar contradições futuras. Outros preferem acreditar que é apenas justiça, simples assim, mesmo que venha décadas depois. O clima é de expectativa controlada, porque ninguém quer comemorar antes da hora, mas também ninguém consegue ignorar o peso simbólico dessa possível correção. O torcedor mais velho relembra discussões antigas em mesas de bar, enquanto o mais jovem descobre que a história do clube vai além do que aprendeu rapidamente. Esse rumor, mesmo sem confirmação oficial estrondosa, já cumpre um papel curioso. Reacende o orgulho e a sensação de pertencimento, mostrando que a memória do futebol é viva e pode, sim, ser revista. Há também quem veja nessa movimentação uma tentativa de padronizar narrativas, evitando que certos debates continuem inflamando rivalidades de forma descontrolada. A entidade máxima do futebol sempre foi criticada por escolher vencedores e esquecidos conforme conveniências históricas, e agora, ao que tudo indica, tenta reorganizar esse quebra-cabeça. No caso do Palmeiras, a sensação é de que uma página antiga estaria sendo relida com mais cuidado. Torcedores de outros clubes acompanham com cautela, alguns com ironia, outros com preocupação, temendo que essa revisão abra margem para reivindicações semelhantes. O rumor fala de uma lista de campeões que, ao ser atualizada, ganha nuances, notas explicativas e contextualizações que antes não existiam. Não é apenas dizer quem venceu, mas explicar o porquê daquele título ter valor mundial em seu tempo. Essa mudança de abordagem é vista por muitos como um avanço, ainda que tardio. O Palmeiras, nesse cenário, deixa de ser tratado como exceção incômoda e passa a ser visto como parte legítima da história global do futebol. Mesmo sem anúncio formal, a conversa já mudou de tom. E isso, por si só, já representa um impacto considerável. O sentimento de injustiça reparada aparece com força nos relatos de torcedores que se sentem finalmente ouvidos. Durante décadas, a narrativa oficial parecia ignorar contextos importantes, e isso alimentava um discurso de perseguição e descaso. Agora, com esse rumor ganhando corpo, o discurso começa a se transformar em alívio cauteloso. Ninguém fala em vitória definitiva, mas em reconhecimento moral, algo que não se mede apenas com troféus, mas com respeito histórico. Criadores de conteúdo aproveitam o momento para recontar a trajetória do clube, destacando como o futebol de outras épocas funcionava de maneira diferente, com torneios que tinham peso e relevância comparáveis aos atuais. Essa contextualização ajuda a entender por que a discussão nunca morreu. O rumor sobre a atualização da lista funciona quase como um gatilho emocional, fazendo com que memórias antigas voltem à tona e sejam reinterpretadas sob uma nova luz. Para o Palmeiras, isso significa mais do que uma linha em um site oficial. Significa a validação de uma identidade construída com suor, viagens longas e desafios que hoje parecem distantes. No meio desse turbilhão de especulações, o silêncio da entidade máxima é ensurdecedor e talvez proposital. Ao não se pronunciar de forma direta, ela permite que a narrativa se espalhe organicamente, testando reações e medindo impactos. O Palmeiras, por sua vez, mantém uma postura discreta, sem inflamar ainda mais o debate, mas deixando claro que sempre defendeu sua versão da história.
Esse jogo de bastidores, feito de sinais sutis e ajustes quase invisíveis, alimenta ainda mais o rumor. O torcedor atento percebe que, no futebol, nada é feito por acaso e cada detalhe comunica algo. Se essa atualização realmente confirma uma reparação histórica, mesmo que sem festa, ela marca um momento simbólico importante. A história não muda o passado, mas muda a forma como ele é contado. E isso tem um peso enorme no esporte mais popular do planeta. O Palmeiras, nesse contexto, parece finalmente encontrar um eco institucional para uma reivindicação antiga. E o futebol mundial observa, curioso, para ver até onde essa revisão silenciosa pode chegar. Com o passar das horas, o rumor deixa de ser apenas uma conversa isolada e passa a ganhar contornos de narrativa coletiva, quase como se o próprio futebol estivesse sussurrando uma correção histórica. A ideia de que a lista de campeões mundiais foi atualizada mexe com algo profundo, porque listas oficiais carregam autoridade, mesmo quando são alteradas sem alarde. No caso do Palmeiras, o sentimento é de que houve uma espécie de pedido de desculpas implícito, ainda que sem palavras formais. Torcedores interpretam essa possível mudança como um reconhecimento tardio de que o futebol não nasceu padronizado e que competições do passado tinham sim valor global. Essa leitura encontra eco em jornalistas independentes, que lembram como o contexto da época era completamente diferente, com menos torneios, menos logística, mas com enorme prestígio internacional. O rumor se fortalece justamente por fazer sentido histórico. E quando algo faz sentido, ele encontra terreno fértil para se espalhar. A narrativa deixa de ser apenas clubista e passa a ser quase acadêmica, discutindo conceitos de mundialidade, representatividade e legitimidade. O Palmeiras, nesse cenário, aparece como símbolo de uma discussão maior, que envolve memória, poder e quem decide o que vale ou não na história do esporte. A especulação também levanta um ponto interessante sobre como a entidade máxima do futebol lida com sua própria imagem. Ao revisar silenciosamente a lista de campeões, ela parece admitir que decisões passadas podem ser revistas, o que é raro em instituições desse porte. Isso gera um efeito dominó, porque se uma injustiça foi reparada, outras podem ser questionadas. No entanto, o foco permanece no Palmeiras, talvez por ser um dos casos mais emblemáticos e debatidos ao longo dos anos. O torcedor sente que, mesmo sem fogos ou manchetes oficiais gritadas, algo mudou no ar. A conversa já não é mais se o clube merece reconhecimento, mas como esse reconhecimento será assimilado pelo senso comum. Criadores de conteúdo falam como se estivessem contando uma história ao vivo, cheia de pausas dramáticas e insinuações, mantendo o público preso à tela. Esse estilo narrativo combina perfeitamente com o momento, porque tudo ainda é especulação. Tudo ainda está no campo do talvez. E é justamente esse talvez que mantém o assunto vivo, pulsante e emocionalmente carregado. Outro aspecto curioso é como essa possível atualização mexe com rivalidades tradicionais. Quando uma narrativa histórica muda, mesmo que levemente, ela altera o equilíbrio simbólico entre clubes. O Palmeiras, frequentemente alvo de provocações relacionadas a esse tema, passa a ocupar uma posição diferente na conversa. Rivais tentam minimizar, dizendo que nada foi oficialmente anunciado, enquanto palmeirenses respondem apontando detalhes, notas de rodapé e mudanças sutis. Esse embate mostra como o futebol vai muito além do campo, sendo também uma disputa de versões e memórias. A injustiça reparada, ainda que em tom de rumor,
Funciona como combustível para debates apaixonados, lives longas e comentários intermináveis. O mais interessante é perceber que, mesmo sem uma declaração formal, a entidade máxima já teria conseguido algo raro: provocar uma reflexão global sobre como o passado é registrado e lembrado. O Palmeiras, nesse processo, deixa de ser apenas um clube defendendo um título e passa a ser um agente de questionamento histórico, algo que poucos conseguem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A narrativa de reparação também toca em um ponto sensível para torcedores mais antigos, que viveram décadas ouvindo que aquela conquista não tinha o valor que eles sempre sentiram que tinha. Para essas pessoas, o rumor soa como um reconhecimento pessoal, quase íntimo. Não se trata apenas de estatística, mas de memória afetiva, de histórias contadas de pai para filho, de orgulho passado adiante apesar das críticas externas. A possível atualização da lista funciona como um selo simbólico, dizendo que aquelas histórias sempre tiveram fundamento. Criadores de conteúdo exploram esse lado emocional, falando diretamente com quem viveu aquele período ou cresceu ouvindo sobre ele. O tom é de conversa, de cumplicidade, como se todos estivessem descobrindo juntos que o tempo finalmente fez justiça. Mesmo quem tenta manter uma postura cética, admite que algo mudou na forma como o tema é tratado, e isso já é significativo. O rumor não precisa ser confirmado em letras garrafais para produzir efeitos reais na percepção coletiva. Há também um aspecto político nesse movimento, ainda que pouco comentado abertamente. Ao reconhecer contextos históricos diferentes, a entidade máxima do futebol se aproxima de uma postura mais inclusiva, menos eurocêntrica, valorizando conquistas de outras regiões em épocas específicas. O Palmeiras surge como exemplo desse ajuste de lente, mostrando que o futebol global sempre foi mais diverso do que certas narrativas oficiais admitiam. Esse rumor, portanto, extrapola o clube e toca em uma discussão mais ampla sobre poder e reconhecimento no esporte. Analistas mais atentos percebem que essa revisão pode ser uma resposta a pressões antigas, mas também uma tentativa de modernizar a própria instituição. O torcedor comum talvez não pense nesses termos, mas sente que algo está sendo corrigido. E no futebol, sensação conta muito. A injustiça reparada, mesmo que de forma sutil, muda a forma como o passado é contado nas mesas de bar, nas escolas e nas redes sociais. No fim das contas, o que fica é a sensação de que a história do futebol não é uma pedra imutável, mas um texto vivo, sujeito a revisões e novas interpretações. O rumor sobre a atualização da lista de campeões mundiais e a reparação da injustiça com o Palmeiras simboliza isso de maneira clara. Não houve anúncio grandioso, não houve festa oficial, mas houve um movimento perceptível para quem sabe onde olhar. O Palmeiras, acostumado a brigar por reconhecimento, parece encontrar nesse momento um tipo diferente de vitória, mais silenciosa, porém profunda. A narrativa segue em construção, alimentada por especulações, análises e emoções. E enquanto a entidade máxima mantém seu silêncio estratégico, o torcedor continua falando, debatendo e reinterpretando o passado. Talvez seja esse o verdadeiro poder do futebol. Nunca deixar a história parada, sempre permitindo que ela seja revisitada, questionada e, quando necessário, reparada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!